houve uma gestão da crise sanitária como se deveria, né? Você, por exemplo, o Brasil é um dos países que menos testagem fez. Uma das providências mais adequadas para você conter uma pandemia é, ao menor sinal de sintoma, você testar a população e isolar. A testagem, inclusive, nos países desenvolvidos, ela foi feita em pessoas assintomáticas, justamente porque as pessoas assintomáticas pensam que não são capazes de transmitir a doença. Então, na Ásia, por exemplo, se pegar um país como a Coreia, ou como a Nova Zelândia, Japão, a própria China, usaram a testagem como uma arma de guerra contra o vírus. Testavam, isolavam, testavam, isolavam. Com isso, eles inclusive voltaram à normalidade da economia muito antes. Então, se o Brasil tivesse se valido da experiência internacional e das recomendações da Organização Mundial da Saúde, nós não estaríamos vivendo esse drama que estamos vivendo hoje. Então, a primeira providência no ano passado, que não tinha vacina, era testar, isolar e uso de máscara e álcool. Até hoje, o Bolsonaro não assimilou o uso da máscara. É um dos poucos presidentes do mundo que não recomenda o uso da máscara e ele próprio não usa. Ele não sabe, por exemplo, que ele é um vetor de transmissão. Ele acha que porque pegou Covid, ele não passa Covid. Ou seja, nem os médicos da presidência alertam o presidente sobre os crimes que ele está cometendo involuntariamente ou não. É muito dramático o que nós vamos viver, infelizmente, nesse mês de março, em virtude dessa absoluta irresponsabilidade. A impressão que dá para a maioria da população é que parece proposital. Parece uma coisa deliberada do governo federal em não atender a população. E agora, o atraso todo em atender os laboratórios. Veja que nós temos 200 países do mundo comprando vacina e só 5 laboratórios vendendo. O Bolsonaro quer que os laboratórios venham ao Brasil. Ele próprio não vai aos laboratórios, nem responde ofício dos laboratórios que tiveram a decência de, pelo tamanho do Brasil, encaminhar ofício para saber se o Brasil tinha interesse em aquisição de vacinas. E o Bolsonaro simplesmente não respondeu. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se nós já estivéssemos com 15%, 20% da população vacinada? Como é o caso do Chile, um vizinho nosso. Como é o caso de Israel, que o Bolsonaro sempre tomou como exemplo, que está com mais de 40% da população vacinada. O que ele fez? Qual o telefonema que ele deu? Qual a carta que ele encaminhou pedindo vacina? Sempre jogando nas costas dos outros, sempre transferindo responsabilidade para prefeitos e governadores, e ele próprio andando de jet ski, mandando cloroquina para os estados e protegendo os filhos da ação da Polícia Federal e da Justiça. Esse é o governo Bolsonaro.